Olá! Quando nós estudamos a seção 2.2, já ouvimos que o formato de uma equação de primeira ordem é como dado em 1. Ela envolve a primeira derivada da função objetivo, da função incógnita, e é igual, então, a uma outra função que pode depender de t e de y. Nessa seção, iremos nos concentrar num caso particular, que é chamado equação diferencial linear de primeira ordem. A equação número 3 é a forma padrão de uma equação linear de primeira ordem. Tudo que nós iremos estudar aqui faz referência a essa forma padrão. Se a equação for linear, mas não estiver na forma padrão, vocês terão que colocá-la na forma padrão. O que eu chamo a atenção dessa forma padrão? Observe no lado esquerdo. A derivada de y dt está do lado esquerdo e ela não é multiplicada por nenhuma função, nem mesmo por alguma constante diferente de 1. É assim que ela deve aparecer na equação linear de primeira ordem, com coeficiente 1. Colocando nesse formato, então, o y também deve aparecer do lado esquerdo e o coeficiente dele pode depender de t, e será então denotado pela função p de t. Finalmente, do lado direito, a gente vai ter uma função que pode depender só de t, que é denotada por g de t. Primeiro, observe que a equação do exemplo 1 está no formato de 4, em que a função p maiúsculo de t é 4 menos t ao quadrado, a função q de t é 2t e a função g de t é 4t. Aqui ainda não temos nenhuma teoria estudada para resolver esse tipo de equação. Então, iremos usar a nossa capacidade de observação e os nossos conhecimentos prévios do cálculo. Observe que 2t é a derivada de 4 mais t ao quadrado. Iremos chamar 4 mais t ao quadrado de mi dt e 2t de milinha dt. A expressão dentro do quadro vermelho pode ser pensada como mi vezes y' mais milinha vezes y. Essa expressão, com esse formato, nos lembra a regra da derivação de um produto, em que nós temos duas funções, aqui chamadas y e mi, que são multiplicadas. A sua derivada fica mi vezes y' mais milinha y, como do lado esquerdo dessa equação diferencial. Bem, mas se esse é o resultado de uma aplicação de uma regra do produto, nós podemos retornar para a forma anterior, antes de aplicar a regra do produto, como se nós desfizéssemos a regra do produto. Daí, poderemos proceder como se fosse uma separação de variáveis. Observe a expressão do lado esquerdo. Nós temos a integral de uma diferencial. Poderíamos representar como integral de du. Bem, mas qual é a primitiva da diferencial du? É o próprio função u, de forma que ocorre um cancelamento aqui. A integral da diferencial de uma função é a própria função. E eu tenho o resultado direto com o que está dentro do colchetes.
Nesse exemplo, será informado o fator integrante e nós apenas faremos o processo de multiplicar a equação por esse fator e fazer aquela ideia de voltar atrás de uma derivada do produto. Depois de generalizar o processo mais para frente, de como obter o fator integrante, então iremos fazer exercícios completos. O que significa fator integrante? É um fator pelo qual nós iremos multiplicar a equação diferencial e que nos tornará capaz de resolvê-la via integração. Então, o primeiro passo aqui é multiplicar a equação diferencial por esse fator. No exemplo 3, precisamos calcular o fator integrante. Para isso, verifique se a equação diferencial já está na forma padrão de uma equação linear e identifique quem é a função p de t, pois ela é necessária na fórmula do fator integrante. Quando calculamos a integral presente no fator integrante, naturalmente aparece a constante de integração. No entanto, essa constante dá origem a um fator do tipo e na c, que, quando multiplicado pela equação diferencial, não ajuda no processo de integração. Então, essa constante de integração será negligenciada, será desconsiderada aqui, e ficaremos somente com o fator funcional resultante desse cálculo, que nesse caso é e na 2t.
Duas coisas importantes sobre o fator integrante. A primeira é que tem que simplificar o máximo possível. Se ele não tiver simplificado, ele não vai ajudar nas contas da equação diferencial. E a segunda coisa é em relação ao módulo que aparece dentro da integral de 1 sobre t dt. No caso, esse módulo pode ser negligenciado, porque ele dá origem a uma constante multiplicativa que nós não precisamos, que não nos ajuda no cálculo. Então, vocês podem escrever direto o logaritmo dt, não precisaria logaritmo de módulo dt.